Boa noite! Que bom que é estarmos aqui com vocês. Oh, João, e esta gala é muito especial, não é, João? É verdade, 20 anos no Instituto. Uau! Oh, João, e tu lembras-te da segunda turma do CBT? Exatamente. Foi a nossa. Nós Nós estávamos fomos colegas do aqui, CBT. o Simon também, mais alguém da segunda turma do CBT, não? Mas olha, 20 foi anos tão, atrás tão e nós bom. acompanhámos todo este percurso até É. chegarmos aqui e vermos todas estas pessoas bonitas que vão ser formadas hoje, não é? É uma alegria para nós. É verdade, é verdade. Então, nós queremos dar as boas-vindas a todos que estão aqui conosco. Damos as boas-vindas aos caríssimos docentes, aos formandos do curso básico de Teologia Presencial e e-Learning, do curso de especialização ministerial e-Learning e do curso de formadores Cletos e-Learning. Também a todos os convidados, as nossas calorosas saudações. A Gala de Formatura é um evento anual do Instituto Cletos e da Missão Cristã Internacional que visa certificar publicamente os alunos pela conclusão dos cursos de formação teológica e ministerial do nível avançado nos formatos presencial e e-learning, porque nós também estamos online para todos aqueles que optarem por essa via, não é? E este ano é uma cerimónia ainda mais especial porque nós estamos a comemorar 20 anos da nossa escola, exatamente 20 anos. Então, para começarmos com chave de ouro, nós vamos começar por ver um vídeo muito especial de comemoração destas 2 décadas de história. Vamos ficar com esse vídeo já. O Instituto Cletos é uma escola teológica cristã fundada em Portugal em 2004, no cumprimento da visão da Missão Cristã Internacional, através da sua declaração de propósitos. Edificar uma igreja profética, instrumento de impacto e avivamento, através do resgatar de vidas que se tornarão membros comprometidos com Cristo e uns com os outros. Uma comunidade crescente, edificada para a maturidade, onde cada crente é um adorador e um líder que desenvolve o seu potencial, cumprindo o seu ministério. Cletos é uma palavra grega que significa chamados, convocados, selecionados, designados divinamente e aplica-se a qualquer cristão. A missão do Instituto Cletos como escola teológica divide-se em 2 objetivos. Primeiro, oferecer ensinamento bíblico, num nível mais profundo, aos cristãos que pretendam frequentar os nossos cursos de vida cristã, de vida ministerial e outros cursos diversos. E segundo, oferecer preparação, tanto teórica como prática, àqueles que desejam desempenhar ministérios específicos nas suas igrejas locais. A nossa escola divide-se em formato presencial e formato e-learning, através de plataformas à distância que alcançam alunos em toda a parte do mundo. Por estas 2 vias de ensino, nós levamos a aprendizagem da Bíblia mais próxima de qualquer cristão, preparando-o para conhecer a Deus mais profundamente e treinando-o como parte de uma geração de líderes que impactem as nações. Exatamente há 20 anos nasceu a nossa escola bíblica. Essa escola nasceu de uma visão que Deus nos deu para equiparmos os cristãos com a palavra de Deus. Nós sabemos que em tempos de redes sociais, em tempos em que as pessoas têm muitos conhecimentos, mas todos eles soltos, avulsos, faz-se necessário um estudo organizado, sistematizado. E a nossa escola, ela oferece isso, cursos com profundidade espiritual. E depois que a nossa escola nasceu, nós aperfeiçoamos a escola. Hoje nós temos cursos à distância, cursos online e diversos módulos diferentes para que a pessoa possa adquirir diversos tipos de conhecimento que ajudarão no seu crescimento espiritual e no seu serviço a Deus. Nesses 20 anos de escola, milhares de pessoas passaram pelos nossos cursos. O Instituto Cletos foi muito importante para a minha vida, porque foi o pontapé inicial de todos os meus estudos bíblicos. Eu li um pouco a Bíblia, mas só me aprofundei de verdade depois de entrar nos cursos da igreja. Me ajudaram a crescer de forma espiritual e também natural. Me ajudaram de forma pessoal e também na vivência em grupo. Parabéns, Instituto Cletos. 20 anos de formação para a vida. Ao ter aulas no CBT, no Instituto Cletos, eu pude aprofundar mais ainda o meu conhecimento bíblico, ter experiências ótimas com Deus e ensinou-me, trabalhou no meu caráter e na minha pessoa para tudo aquilo que eu sou hoje, de certa forma. E eu tenho muito a agradecer por estes 20 anos do Instituto Cletos a formar pessoas para a vida.
Bem, fazer parte do Instituto Cletos, estudar, poder aprender e crescer significou muito para mim. Ajudou-me a crescer bastante em Deus, na minha caminhada cristã, a criar raízes profundas com o Senhor, e eu aconselho que vocês também possam ter essa experiência. Instituto Cletos, parabéns pelos 20 anos, são 20 anos de formação para a vida. Eu sou muito grato por todos os cursos pelos quais eu já estive do Instituto Cletos. Eles fizeram parte não só do meu crescimento espiritual, na minha vida íntima com Deus, mas também me ajudaram na minha caminhada de estudo bíblico, e hoje, inclusive, eu faço parte da equipa de formadores. Então queria parabenizar o Instituto pelo seu aniversário agora, 20 anos de formação para a vida. Além de ser um dos 5 ministérios, o ensino é vital na vida de qualquer igreja local, acompanhando o crescimento apostólico da mesma. É o nosso objetivo que nós possamos crescer tanto em quantidade como em qualidade, pois é esse o equilíbrio que mantém uma comunidade saudável, à semelhança da igreja primitiva. Nós temos, em média, 200 pessoas estudando conosco a cada ano, somando os nossos cursos presenciais e os cursos online. A nossa escola bíblica ensina centenas de alunos todos os anos, nos seus mais variados cursos, tanto em salas presenciais como nas plataformas Moodle e Hotmart, nos seus 3 níveis de formação, o nível básico, o nível intermédio e o nível avançado. Desde que a primeira turma começou em 2004, aquele que se viria a tornar o curso emblemático do Instituto Cletos, o curso básico de Teologia, já se formaram milhares de alunos nos nossos diferentes cursos, ao longo destes 20 anos. Não podemos, portanto, deixar de mostrar o nosso reconhecimento e gratidão por todos aqueles que fazem parte da nossa história. Muito obrigado a cada aluno que nos apoiou e que demonstrou a sua preferência ao longo destes anos. Obrigado a todos os formadores, presenciais e tutores, que ao longo de 20 anos de serviço voluntário ensinam vidas no cumprimento da grande comissão. E obrigada ao Conselho Pedagógico por fazerem da nossa escola um campo missionário que alcança as nações. Parabéns, Instituto Cletos, 20 anos de formação para a vida. Então, estes foram alguns dos testemunhos que temos vindo a recolher ao longo deste ano. Se vocês seguirem as nossas redes sociais do Instituto Cletos, irão encontrar ainda muito mais. A nossa escola, ela oferece, no nível básico de formação, oferece o curso da alma saudável, para quem quiser ressignificar o seu mundo interior. Mas também oferece o curso de maturidade cristã, com 8 disciplinas de vivência espiritual. Depois, no nível intermédio de formação, temos a formação, que é algo novo, a formação dos grupos de vida, para se aprofundar nos pequenos grupos. Depois também, nesse nível intermédio de formação, temos o curso de vida profunda, com 6 módulos de crescimento espiritual. Depois, já num nível mais avançado, não é? Temos o curso básico de Teologia, com 16 disciplinas bíblicas e técnicas de maturidade doutrinária e teológica. A especialização ministerial, que também faz parte do nível avançado, para os que desejam cumprir ministérios específicos. E ainda, para terminar, dentro do nível avançado de formação, temos o curso de formandos Cletos. Uma formação intensiva para docentes, formadores e formadores em treino nas igrejas MCI. Cada pessoa que entra na nossa igreja pode crescer, pode desenvolver o seu potencial e cumprir o seu ministério. É verdade, Amém? é verdade. Este ano vão ser certificados pelo Instituto Cletos formandos de 4 cursos, 9 turmas e num total de 30 graduações. Muitos parabéns a todos aqueles que vão ser formados. Entre 2022 e 2024, os nossos formandos do curso básico de Teologia presencial estiveram em estágios práticos, participando da intercessão nas suas igrejas locais e viajando em missões para 5 MCIs portuguesas específicas. Nestas igrejas apoiaram diferentes ministérios e conheceram de perto os desafios de pregar o Evangelho noutras zonas do país. Vamos agora rever, através de um vídeo, alguns dos momentos dessas turmas presenciais e turmas e-learning nos seus estágios.
Muito bem, muito bem. Passaremos agora para um momento muito especial. Apresentado pelo Ministério de Louvor e Adoração, interpretada por Luísa Silva, na voz e teclado, e Marcos Rodrigues, na voz e guitarra. Nós agora gostaríamos de chamar alguém que é muito especial para todos nós. Gostaríamos de chamar o Dr. Sidson Rodrigues Novaes, diretor-geral do Instituto Cletos e também presidente da Missão Cristã Internacional, o qual irá partilhar uma oportuna mensagem connosco. Vamos recebê-lo com uma calorosa salva de palmas. Dr. Sidson Novaes. Boa noite a todos. Que bom podermos estar juntos em mais uma gala do Instituto Cletos. E parabéns desde já aos finalistas, todos eles. E realmente nós, como já foi dito aqui, 20 anos da nossa escola, 20 anos do Instituto Cletos. Eu lembro como se fosse hoje mesmo, quando surgiu o desejo no coração, surgiu esta visão de começar uma escola própria no nosso ministério para a formação de futuros líderes, obreiros e pastores. E nós tivemos uma primeira turma de 12 alunos, e dessa primeira turma saíram muitos pastores, obreiros e líderes. E desde esta primeira turma, a turma inicial, realmente todos os anos temos novos finalistas, e realmente isso é um motivo de muita alegria para todos nós. E a palavra que eu quero partilhar, uma palavra mesmo curta, é sobre a importância de nós servirmos a Deus com conhecimento bíblico, com o conhecimento da palavra de Deus. Eu quero falar desta palavra usando inicialmente o exemplo do nosso próprio Senhor Jesus. Algumas pessoas nunca pararam para pensar sobre isso. Como Jesus adquiriu conhecimento bíblico? E alguns podem até pensar da seguinte forma: visto que ele era filho de Deus, se calhar, à medida que ele crescia, Deus ia dando ensinamento para ele. Será que foi assim? Não, não foi assim. Jesus teve aulas sobre as Escrituras, sobre os textos, sobre a Torá, sobre toda a escritura hebraica, e Jesus teve aulas, Jesus aprendeu, e eu quero mencionar para vocês um texto de Filipenses, que todos sabem, que Jesus, ele abriu mão de sua glória, ele se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de homem, assumindo a forma de servo, e então Jesus aqui na terra, mesmo sendo filho de Deus, ele viveu na terra exatamente como um homem. E é interessante que Jesus, ele enfrentou o cansaço. Jesus se cansava, a Bíblia diz, há uma ocasião que fala que ele estava no barco, numa viagem com os discípulos, e ele dormia no barco. Jesus se cansava, Jesus tinha limitações humanas, Jesus, ele enfrentou tentações. Eu já conversei com pessoas que pensam assim, não, Jesus não foi bem tentado, o diabo tentou tentar ele, mas Jesus não foi bem tentado. Então assim, ou ele foi tentado ou não foi tentado, e ser tentado nada mais é do que ser tentado. E sentir-se tentado, senão não seria tentado. Ficou um pouco repetitivo. Mas é assim, Jesus era homem, por isso ele foi tentado. E Jesus, sendo homem, ele também teve decepções com pessoas, com homens, com estrutura. Jesus ficava irado com os religiosos da sua época. Então Jesus era um homem. E como homem, ele teve que aprender a palavra de Deus da maneira que os homens aprendem a palavra de Deus. Como? Dedicando tempo para o estudo da palavra
disciplina para o estudo da palavra. Eu tento imaginar Jesus disciplinado com a lei, com os profetas, e ele disciplinado, lendo, estudando. E quando ele tinha 12 anos de idade, ele já sabia muito. E quando ele ficou ali em Jerusalém, junto aos doutores da lei, ele começou a conversar sobre as Escrituras com os doutores da lei. E Jesus tinha muito interesse pela Bíblia, pela palavra de Deus. Jesus, o interesse dele pela palavra é como se ele estivesse fazendo 2 ou 3 seminários dos nossos dias ao mesmo tempo. E, com certeza, eu acredito que ele aprendia muito rapidamente e muito facilmente por causa da sua fome pela palavra de Deus. Então, Jesus não aprendeu a Bíblia de maneira mágica. Jesus, se até Jesus teve que se disciplinar para aprender a palavra do Pai, a palavra de Deus, quanto mais nós, queridos irmãos. Nós só aprenderemos a palavra de Deus se nós dedicarmos o devido tempo com disciplina para nos deleitarmos com a palavra de Deus e aprendendo tudo o que é importante para a nossa vida. E é interessante que, como que Jesus valorizou a Bíblia? Quando ele foi tentado, nós falamos aqui da tentação, é interessante que Jesus, ele não resolvia os dilemas da sua vida parando para pensar, tipo assim, somente, como que eu vou resolver essa situação? Não, Jesus, quando ele parava para resolver uma situação, um problema, um dilema, Jesus viajava onde? Na Bíblia. O que a Bíblia tem a dizer sobre esse assunto? Então, quando na primeira tentação, Satanás disse, transforma essa pedra em pão. Jesus não ficou a conjecturar, transforma ou não transforma. Jesus foi viajar na sua lembrança pelo que ele conhecia da palavra de Deus. E ele respondeu à primeira tentação dizendo, falando a Bíblia, está escrito. A primeira resposta de Jesus é, está escrito. Mas se ele não tivesse lido, como é que ele saberia que estava escrito? Como é que ele lembraria? Será que ele teria... Ele não tinha, como nós temos hoje, inteligência artificial, não é? Chat GPT. Deixa eu ver, como que eu vou responder aqui a Satanás? Não, Jesus tinha tudo aonde? Memorizado. Está escrito. Não só de pão viverá o homem. Satanás também é um conhecedor da Bíblia. Isso agora é estranho, gente. Satanás conhece a Bíblia. E Satanás conhece a Bíblia há séculos. Muito antes de Jesus ele já conhecia. Então Satanás pensou assim, ele é espertinho, está a me responder com as Escrituras sagradas. Eu também as conheço memorizadas. E Satanás disse, está escrito. E agora, será que ele pegaria Jesus? Não, mas Jesus, ele sabia comparar o que está escrito com o que também está escrito. Então na resposta de Jesus, na segunda tentação, o que ele respondeu? Também está escrito. Então, quando nós estudamos teologia, nós não caímos em qualquer armadilha que o diabo ou uma pessoa qualquer nos menciona um texto da Bíblia. Olha, afinal de contas, na Bíblia está escrito tal coisa. Aí você diz, sim, mas também está escrito tal coisa. E há algumas informações da Bíblia que são prioridades sobre outras. Então, quando nós estudamos teologia, nós aprendemos a não valorizar somente um texto solto, um versículo separado, mas nós aprendemos a estudar o contexto todo e todas as implicações que ele tem. Então, Jesus confrontou algo que Satanás usou a Bíblia, dizendo, também está escrito. E na terceira e última tentação ele também diz, está escrito, só adorarás o Senhor teu Deus. Mas agora eu vou mostrar para vocês uma outra parte que eu acho muito interessante. Depois da sua ressurreição, depois da ressurreição de Jesus, tinha um discípulo que não estava no primeiro encontro, na primeira aparição de Jesus aos discípulos. Qual era o nome do discípulo que não estava na primeira aparição? Alguém esteve na escola? Qual era o nome do discípulo que não estava na aparição? Tomé. O Tomé disse, eu não acredito que ele tenha ressuscitado, a não ser que eu veja com os meus olhos e toque nas suas marcas, nos seus cravos. Interessante. Então Jesus, da outra vez que ele vai aparecer aos discípulos, ele chama Tomé, e o que ele fala para Tomé? Veja e toque. Não foi isso que aconteceu? Mas interessante. Mas há 2 discípulos que estão em dúvida como Tomé estava. Há 2 discípulos que estavam em dúvida sobre a ressurreição de Jesus, como Tomé estava. E aqueles 2 discípulos, a caminho de Emaús, estão a conversar entre eles. Algumas pessoas dizem que ele ressuscitou, mas a gente não sabe se isso é verdade, tal. Jesus entra na conversa daqueles 2 discípulos. E é interessante que Jesus não mostra o seu corpo aos discípulos. Não mostra as suas marcas àqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. E eu gosto, não sei se tem como projetar, texto aqui, tem como projetar? Tem? Então Lucas 24, 26. É interessante que em Lucas 24, 26, Jesus, ele usa a Bíblia para... Isso é intrigante. Jesus já ressurreto, já tinha todo o poder para se manifestar e convencer os 2 discípulos no caminho de Emaús que ele era o Cristo ressurreto, mas ele faz uma escolha que nos dá uma grande lição. Ele prefere provar aos discípulos que ele é Deus e ele ressuscitou não por mostrar-se, mas por ensinar a Bíblia. Então Jesus sabia que pelo conhecimento da Bíblia chega-se a revelação do Filho de Deus. Então Jesus fala àqueles 2 discípulos, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E olha o verso 27.
e começando por Moisés. Irmão, Jesus deu um CBT em 1 hora de caminho de viagem, começando por Moisés, discorrendo por todos os... Moisés representa a lei, e ele então ele ensinou, ele começou a mostrar Jesus, o Cristo ressurreto, ele começou a revelar na lei de Moisés, passou por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Qual a aula que Jesus deu para os 2 discípulos no caminho de Emaús? Ele provou biblicamente que o Messias deveria nascer, sofrer, morrer e ressuscitar para o perdão dos pecados. E é interessante que Jesus deu uma aula. Espera aí, mais à frente vai ter um outro discípulo, que é o Estevão. Quando vão apedrejar Estevão, vão confrontar a pregação de Estevão, a Bíblia diz que Estevão começou a ensinar-lhes uma história todinha que tinha a ver com Jesus. Isto mostra que as pessoas que são firmes na fé, elas têm todo um conhecimento, não só da Bíblia, conhecimento solto, avulso, que eu mencionei no vídeo. Nos dias de hoje, as pessoas têm um conhecimento solto, avulso, de banners com textos bíblicos, de pequenos vídeos de 1 minuto de textos bíblicos. Mas quantas pessoas nos dias de hoje são capazes de começar por Moisés, passando por todos os profetas e mostrar que Jesus é o Cristo? Quantas pessoas têm uma ideia de cronologia? Talvez, se nós formos perguntar aos membros das igrejas hoje, onde estava, cronologicamente, Davi, Moisés, Abraão, profeta Samuel? Se nós perguntarmos para muitas pessoas, elas vão colocar Moisés tomando café com Abraão. É muito importante o estudo bíblico, porque você passa a ter uma noção da história. A história é organizada, sistematizada, cronologicamente. E Jesus deu esta aula. Sabem, queridos irmãos, isso é muito importante. João capítulo 14, versículo 26. Jesus fala aos discípulos que, depois da sua ida, eles receberiam o Espírito Santo Consolador. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará o quê? Todas as coisas. Eu já vi pessoas pegando a parte desse versículo e dizendo assim, eu não preciso de ir para uma escola bíblica, eu não preciso de ler a Bíblia, porque o Espírito Santo vai me ensinar todas as coisas. Aleluia. Mas o texto continua, o que o texto diz? E vos fará lembrar de tudo o que eu vos ensinei. Então, o Espírito Santo, ele trabalha com a nossa memória. Se você não escutou nada, o Espírito Santo vai lembrar você de quê? Se você não ouviu a Bíblia, se você não leu a Bíblia, aí o Espírito Santo fala, eu vou realizar o meu ministério, eu vou te ensinar todas as coisas, fazendo você lembrar de tudo que você ouviu e leu, e vou juntar tudo e vou te dar uma palavra. Aí o Espírito Santo vai na sua memória e encontra só 2 versículos. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aí o Espírito Santo tem que usar só esses 2 textos para todo problema seu. Aí o diabo vem te tentar, te coloca numa armadilha, numa prova, e o Espírito Santo, como que eu vou juntar esses 2 versículos e criar alguma coisa aqui? Nós limitamos o poder do Espírito Santo com pouco conhecimento bíblico. Sabem, queridos irmãos, eu vou falar aqui uma coisa importante para vocês. O poder de Deus vem por meio da oração, mas a sua autoridade espiritual vem por meio do seu conhecimento da palavra de Deus. Queres poder? Oração. Mas queres autoridade no mundo espiritual? Conheça a palavra, porque é pelo conhecimento que o Espírito Santo vai dirigir a sua vida. Ah, eu acho tão difícil quando eu estou no dilema buscar a direção do Espírito Santo. É muito difícil mesmo, porque o Espírito Santo falta matéria para ele. Você não conhece a Bíblia. Como é que ele vai usar a Bíblia para te lembrar da Bíblia? Mas você fala, não, mas eu comprei a caixinha de promessas. Espírito Santo, eu vou aqui tirar qualquer coisa e que o Senhor fale comigo, porque eu não leio a Bíblia. Ou tipo assim, Deus, porque eu não conheço nada da Bíblia, eu vou abrir algures aqui. E o Senhor vai, ora, onde eu colocar o meu dedo, o Senhor vai falar comigo. Vai ter com a formiga, o preguiçoso. Vai ler a Bíblia. Sabem? Outra coisa. Nós temos que manter a fidelidade ao texto bíblico. Porque uma das coisas que o diabo gosta de fazer é distorcer o texto bíblico. E nos dias de hoje, presta atenção nisso aqui, por favor. Nos dias de hoje, com as redes sociais bombando, o que o diabo mais vai fazer é distorcer o texto bíblico para objetivos que as pessoas têm, independente do significado original daquele texto. Deixa-me fazer-vos uma pergunta. Quando foi que o diabo começou a usar a estratégia de distorcer o que Deus disse? Quando que ele começou essa história? Foi logo no primeiro momento. Ele chega na mulher, na Eva, e fala assim, olha, só me lembra aí, foi o que Deus disse? Gênesis 3, versículo 1.
Como que foi, então, que Satanás já começou logo no início? Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos, olha o sagaz. Sagaz é porque sabe o quê? Sabe usar a palavra de Deus para o objetivo próprio. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, e é assim que Deus disse? Fez uma pergunta para a mulher. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Então a ideia de distorcer o texto bíblico, ou de distorcer a palavra proferida por Deus, é a melhor estratégia que o diabo tem em Gênesis, e é a melhor que ele tem hoje para as redes sociais, para confundir o povo. E o que Eva respondeu? Então, Satanás distorceu. Ele diz, Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore. Mas a resposta da mulher, não. Deus disse que do fruto de todas as árvores do jardim nós podemos comer. Próximo. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele. Procura na Bíblia toda. Deus nunca disse que não podia tocar no fruto. Satanás distorceu o texto, distorceu o que saiu da boca de Deus. Deus disse que vocês estão proibidos de comer de qualquer árvore. Aí Eva, para corrigir, não, a gente pode comer de todas, menos de uma, nessa a gente não pode nem tocar. Procura na Bíblia, não há nenhum lugar na Bíblia que Deus disse que não poderia tocar. Deus disse que no dia em que dela comer, certamente morrereis. O problema estava em comer e não tocar. Mas a Eva distorceu a palavra que você... E qual foi o preço que ela pagou por isso? Quando o diabo falou, mostrou o fruto, ela tocou, ela pegou e não fez mal nenhum para ela. Porque ela estava baseada numa distorção da palavra de Deus. Depois comeu. Toda vez que ao seu bel prazer você distorce o texto bíblico, você vai pagar as consequências disto. E hoje em dia, as pessoas estão loucas para distorcerem o texto bíblico. Ao seu bel prazer, para justificarem suas más obras. E por isso, que aparecerão muitos falsos profetas. E os falsos profetas vão jogar com o texto bíblico a maneira que lhes apetece, que lhes apraz, para cativar pessoas que estão com as mentes confusas e infrutíferas. E esses falsos pastores vão arrebanhar muitas pessoas com o texto distorcido. Como um pastor nos Estados Unidos disse há um tempo. O falso profeta é o castigo de Deus para o falso crente. Então, tudo aquilo que é um falso crente, que não está na palavra de Deus, ele vai ser premiado com um falso profeta para seguir. Então, se você não quer ir atrás de falsos, fique com a Bíblia, fique com a palavra, que o falso nunca vai te enganar. 1 Pedro 4,11. Pedro fala assim, em tudo que um cristão vai fazer, vai decidir, vai opinar, tudo a base é a Bíblia. Então Pedro disse, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Só essa primeira frase que eu quero. Não, mas aquele fulano que é o coach tal, ele falou que é diferente. Não, mas aquele livro de liderança tal falou não sei o quê. Mas o psicólogo que eu fui, ele falou isso. Pedro diz o seguinte, se alguém fala, fale de acordo com o que Deus já falou. Então, irmãos, eu não tenho opinião fora da Bíblia, eu não tenho sugestão fora da Bíblia, eu não tenho pregação fora da Bíblia, porque a Bíblia é o único lugar, o único caminho de segurança que nós temos. Quais são os benefícios do conhecimento da Bíblia? Para a gente terminar, o primeiro benefício. Quem conhece mesmo a Bíblia vai ter confiança no perdão que Deus dá dos nossos pecados. E vai ter confiança de que se morrer vai ter a vida eterna. Então a Bíblia, o conhecimento bíblico dá certezas, convicções, confiança. Outro benefício do conhecimento bíblico, você vai alcançar a vitória sobre o pecado. Enquanto quem não conhece a Bíblia vai ficar tentando argumentar e justificar o pecado que comete. Terceiro, vai produzir maturidade emocional. É a Bíblia que nos firma com maturidade emocional. Quarto, sabedoria para conduzir a vida. Quinto, busca pela integridade. E último, crescimento saudável em todas as áreas do viver. Então, o conhecimento da palavra de Deus, irmãos, é como diz o salmista, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Feche seus olhos. Pai, durante todos esses cursos que cada pessoa aqui frequentou, a palavra do Senhor estava no lugar central. Tudo girava em torno da palavra e convergia para a palavra, a partir da palavra, convergindo para a palavra. Senhor, e nós, ó Deus, queremos nos manter, ó Deus, com a palavra. Assim como Jesus, mesmo ressurreto, podendo usar o poder sobrenatural, ele preferiu pregar a palavra. Que nós possamos ser pregadores da palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe ricamente a sua vida e tudo que você fizer servindo ao Senhor. Amém? Uau! Uau, que Que palavra. aula! É verdade. Tivemos direito a uma aula extra hoje. Mas graças a Deus nós temos uns docentes espetaculares aqui.
não é? São nota 10. Para nos instruírem na palavra, para nos levarem a ter mais conhecimento. Amém. Amém? E nós queríamos então chamá-los aqui ao palco. Nós vamos chamá-los um a um para poderem estar aqui connosco. E à medida que nós chamamos o vosso nome, agradecemos que vocês pudessem subir e tomar os vossos lugares aqui em cima, ok? Por toda a dedicação de cada um destes docentes, destes professores e destes assistentes, vamos ficar de pé e agradecer-lhes com um forte aplauso. É para nós também. Vamos passar a entregar agora os certificados de notas e diplomas aos formandos do curso básico de Teologia Presencial. Para começar, a turma CBT 26, temos a aluna Ana Susana da Cruz Tavares. Podem vir até aqui ao centro para tirar uma foto. Para a posteridade. De seguida, Ani Rócio Melo Abreu. De seguida temos a Elizabeth Tavares Monteiro. Conosco também Fernanda Aparecida Souza Guissofi. Agora temos Gladson von Rondon, penso que pronunciei bem, que é representado por Osni Ferreira. Oi, Gladson. E agora ela mesmo, Isamara Mosqueira Barros. E de seguida temos a Janice Marciano de Araújo. Estas mulheres capricharam mesmo, já viu? Eu disse, tiraram aqueles vestidos lá do fundo. Não, senão estava cheio de novo. Ok? Agora vamos para Maria Andrade Rocha Morgado. Ela é original. Igual a ela, só ela. Então, de seguida, nós temos a Maria Carmina Rodrigues. Maria Irene Guerreiro da Piedade. Eita, classe! É o texto ao nosso coração. Alguns pagaram bem para ter tanta gente a aplaudir. Então agora nós chamamos Pauliana von Rondon, representado pela Beatriz Ferreira. E agora, já de seguida, duas pessoas iguais. Verdade. Não vamos chamar as duas, cada uma tem o Não, seu cada tempo. uma tem o seu momento, O seu tempo de a sua antena. fama, não é? Tânia Rosa Paulo Mendes. Portanto, Pastor Fernando está a dormir no pedal. Vai ser Vamos lá. descontado no salário. Já menos 10 cêntimos no seu salário, do Centro Fernando. E agora, parabéns, Tânia. E agora a cópia da Tânia, a Thelma Mendes. As duas são cópia também. É na cor de rosa. A risquinha Ali a cor-de-rosa. risquinha cor de rosa. Vamos chamar de seguida o Tiago Almeida dos Santos. Caxias em grande. Epá. Caxias muito bem representado. Chamamos agora para receber o seu certificado a Cecília Adelaide. Isso é que alegria. Mas agora perdeu a pose. Claro, a alegria é muito grande. E para fechar esta turma CBT 26, o último, mas não menos importante, não é? Verdade. Wesley Guissofi Veloso. Nem que seja para a Fernanda. Nem que seja para a Fernanda, ele é muito importante, não é? Agora é a Andreia Almas da Silva. E o que é uma grande mulher sem um grande homem do lado, não é? Verdade. Daniel Charles Pereira. Aê! Porque casal unido é casal que forma junto, não é? Isso mesmo. Agora nós temos Para mim a também. Maria José Oliveira. Olá.
É linda demais. É muita humilhação para o pastor Cícero. Não é nada. E last but not the least, Yes. Pedro Alexandre Silva Gomes. Finally. É que ele canta tantas vezes, não dá tempo Não para dava fazer tempo CBT. depois. Está sempre na escala, o rapaz. Então, A todos os nossos parabéns! Bom, para a entrega dos certificados de notas e diplomas dos cursos e-learning, o nosso aplauso para as tutoras da plataforma Moodle, as quais acompanharam semana a semana os nossos formandos de todo o mundo. Doutora Letícia Santos de Almeida e doutora Sandra Cruz Rosa. viram, meninos? Solteiros, doutoras. Doutoras. Das turmas CBT é 7 e 8, Paula Duarte Vasconcelos. De seguida temos a Cindy Franciel Vieira. E também José Antônio da Silva Júnior. Da turma especialização E4, Miguel Pichocchi Fortio. Conseguiste? Consegui dizer o nome. É, pois pronto, mas eu já teria esquecido. Também da turma de especialização E4, temos o Romero Daniel Melim Vasconcelos. Parabéns. E das turmas CFK E7 e 8, nós temos Adailton Souza da Silva. Aê! Yes! E temos Elisângela Gomes Pereira Brito! Deixa lá que caminhas para lá. Olha, eu já faço 40, meu. Eu cheguei a esta igreja com 18. E já de seguida, Karen Juliana dos Santos. Aí, grande cara! Já ninguém lembra da Risca Rosas. É. E representados por Sandra Rosa, David Gomes Alves da Silva e Maxatner Weiser Lana. Então, Os nossos parabéns a todos! Por fim, passaremos à entrega dos diplomas de mérito. Nós recebemos, não foi, João? É verdade. Eu recebi diploma de mérito pela primeira vez, quando ainda não havia diplomas de mérito, quando no final disseram que ia ter diplomas de mérito e eu fui uma das que teve diploma. Fiquei, afinal, eu não sou assim tão És um espetáculo. espetáculo. E tu também recebeste? Recebi, No na ano especialização, seguinte. No ano seguinte, é verdade. exatamente. Então nós vamos passar agora a entrega dos diplomas de mérito pela coordenadora pedagógica e de formação do Instituto Cletos. Os diplomas de mérito são certificados excepcionais que visam prestigiar os formandos que se destacaram na sua turma com a melhor média final do seu curso. Do curso básico de Teologia Presencial CBT 26, em execo, temos um empate. Tananana, Anne Rócio Abreu e Janice de Araújo! As duas com a média de 19! Round 1, fight! Vamos ver. Pergunta final. Pergunta final, vá pulando aí, pastor. Então, e do curso básico de Teologia e Learning, das turmas CBT, E7 e 8, com média de 18, temos... José Antônio da Silva Júnior. Parabéns! Ela, com o Rui está... Uau! Yes! Glória a Deus, Deus é muito bom. Do curso de especialização ministerial e learning, turma especialização 4, com média de 19, nós Agora temos... eu quero ouvir-te a dizer. Não, és tu que vais dizer. Não, és tu desta vez. Miguel
Miguel Fortio! Oh, Ana Paula! Pichocchi! Pichocchi. Miguel Pichocchi Fortio. Então, temos agora do curso de formadores Cletos e Learning, turma, não é KFC, tá bem? É CFK. É 7 e 8, com média de 17. Tararana. Adailton Souza da Silva. Aí, certificado de mérito. A todos, as nossas merecidas felicitações pelo excelente trabalho. Muitos parabéns para ele. Vamos dar mais uma salva de palmas aos alunos que receberam certificado de mérito. Receberam certificado de mérito por queimar muita pestana. Nós já passámos por isso há muito tempo atrás. Já nem lembro. Olha que no nosso tempo nós não tínhamos os mesmos recursos não que temos, eles. não. Né? Eram as fotocópias. É. Meu Deus. Muitas coisas evoluíram e Muito. graças também à nossa diretora, não, já te estou a promover. Nossa coordenadora pedagógica, Sandra Rosa, Verdade. tem feito um excelente trabalho para Verdade. dinamizar o Instituto. Verdade. Parabéns. Obrigada pelo teu Obrigado. trabalho. Isso vai se refletir com certeza no Ministério Amém. de cada um e com certeza o teu trabalho não é vão. Amém. Vamos agora passar um momento muito bom e especial também. Todos os momentos são especiais numa gala assim, não é? Pronto. Mas eu gosto muito desta parte, porque eu também. sempre me emociono. É, eu também. Nós vamos agora ouvir breves testemunhos de alguns alunos acerca da sua frequência nos respectivos cursos. Está aqui breves mesmo, É, né? não fui eu a querer apressar os Não, alunos. pronto. E eles representam tanto as turmas presenciais como as turmas e-learning. Então, em primeiro lugar, para representar a turma CBT 26, Isamara Mosquera Ramos. Boa noite a todos. Boa noite. 2 anos. Isso vai custar a passar. Talvez este tenha sido o pensamento de alguns de nós ao iniciarmos o CBT. Afinal, como poderíamos dar conta e conciliar uma rotina tão cheia de atividades com a dedicação aos estudos? Mas sim, como num piscar de olhos, o tempo passou e chegamos até aqui. É com grande honra que venho representar não apenas a turma de um curso, mas um grupo de pessoas que escolheram ir mais longe, mergulhar mais profundo e cumprir o chamado de fazer parte de uma igreja profética que tem sido instrumento de impacto e avivamento nessa geração. Falo de homens e mulheres que aceitaram o desafio de investir o seu tempo e energia por algo tão precioso, seguindo a direção que está escrita no livro de Oséias, no capítulo 6, versículo 3, na parte A, que diz: então, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Assim como Maria, escolheram buscar a boa parte. Ao longo de todo o curso, fomos sendo moldados e cada um leva consigo a sua preciosa porção. Fizemos novos amigos, ficamos agradecidos pelo advento da tecnologia, que diminuiu a distância e deu acesso a alunos de diferentes localidades, dando-nos a alegria de poder confirmar o slogan MCI de sermos uma só igreja em vários lugares. Incentivamos-nos uns aos outros e, através da palavra de ânimo, tentamos evitar que alguém ficasse para trás. Lamentamos as desistências que nós não conseguimos evitar, mas também celebramos por aqueles que nós conseguimos sustentar e convencer a ficar. Descobrimos a importância da disciplina e de desenvolver uma rotina do devocional. Ampliamos o nosso conhecimento acerca da palavra de Deus, desfrutamos de experiências pessoais, fixamos os nossos olhos no alvo que é Cristo e trilhamos o caminho do crescimento espiritual. Aprendemos que perseverança é uma chave e que o Senhor conta com o compromisso de cada um de nós. Hoje, queremos aqui deixar o nosso agradecimento a todo o corpo docente do Instituto Cletos, em especial a Sandra Rosa, a nossa querida Tininha, e também principalmente aos pastores locais e aos nossos pastores sêniores, Sidson e Kênia. Muito obrigada. Obrigada por pagarem o preço para que pudéssemos ter acesso ao curso básico de teologia. Obrigada por nos inspirarem. Finalizamos a fazer de um trecho de uma das canções do Grupo Vocal Livre as nossas palavras. Mas eu sei, não é o fim. É só o começo da jornada. Obrigada. Antes de encerrar, a nossa turma queria fazer um agradecimento especial para a nossa querida coordenadora pedagógica, que tem nos incentivado e pagado o preço. Então, Ela merece! Ela merece! Eu não disse que o teu trabalho não era em vão. E eu não sabia de nada. Das turmas CBT é 7 e 8,
temos connosco Cindy Vieira. Em primeiro lugar, nós gostaríamos de agradecer a Deus por ter nos permitido chegar até aqui, esse momento tão especial. Que toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Gostaríamos de dirigir nossos agradecimentos ao Instituto Cletos e também aos nossos pastores, Sidson e Kênia, por dedicarem a sua vida para abençoar outras vidas. Também agradecemos aos nossos professores, orientadores, em especial a nossa doutora Letícia. Por toda a dedicação, esses foram os pilares fundamentais para o nosso aprendizado. Agradeço pelos ensinos teológicos, mas não só por isso. Nós também gostaríamos de agradecer pelo exemplo que vocês nos deram nesse tempo. Exemplo de humildade e de serviço. Vocês nos mostraram na prática o que significa o Evangelho, e isso marcou profundamente as nossas vidas. Também quero agradecer às nossas famílias e amigos que, com paciência e compreensão, nos apoiaram ao longo deste caminho. E por poder estar conosco no dia de hoje, celebrando junto com nós a nossa conquista. Sabemos que não foi fácil, houve muitos momentos de ausência, horas de estudo e dedicação. Mas nós estamos profundamente gratos pelo vosso suporte constante. Sem o vosso apoio, isso não seria possível. Ao longo do curso, eu percebi que o conhecimento não é o conhecimento que nos define, mas a disposição de servir. Aprendi que, por mais que estudemos, a nossa missão é sempre amar e cuidar do próximo, como Jesus nos ensinou. E como turma, nós acreditamos que nós saímos daqui com esse coração renovado e com a nova responsabilidade para aqueles que nos rodeiam. Agora que chegamos ao fim dessa etapa, sinto que é apenas o início de uma nova fase nas nossas vidas. Contudo, o que aprendemos, estamos preparados para servir, mas também conscientes da nossa dependência em Deus em tudo que fizermos. Que Ele continue a guiar cada um de nós e a usar-nos para a sua glória e a fazer frutificar aquilo que plantamos durante esse tempo. Em nome da turma, agradeço mais uma vez a todos que fizeram parte dessa jornada e também gostaria de incentivar aqueles que ainda não fizeram a CBT, que façam a CBT, que façam as vossas inscrições e que permaneçam. Nós acreditamos que isso será um grande investimento na vida de vocês, um grande crescimento espiritual para cada um. Amém? Obrigada. Obrigado. E algo muito importante que a Cindy falou também, que me fez lembrar da nossa turma, é realmente as famílias, não é? Muitos abrem mão de várias horas à noite, durante a semana, para que os familiares estejam aqui a fazer o curso. Uma salva de palmas para os familiares também, que deram todo o apoio e suporte. É verdade. Da turma especialização E4, novamente aqui ao palco, Miguel Pichocchi Fortio. Boa noite a todos. Antes de falar de mim, de falar da minha turma, queria enaltecer e dar graças a Deus pela direção e coordenação desta escola teológica, por todos os docentes que de forma altruísta e proativa têm permitido que esta escola tenha tido os resultados que teve e continua a ter para bem do corpo, para bem da obra do Senhor. Amém? Falando da especialização, o que é que eu posso dizer? Mais uma etapa, mais um percurso formativo, mais uma caminhada com Deus. À imagem de todos os outros cursos que fiz através do Instituto Cletos, os primeiros presenciais e os últimos em formato e-learning, a especialização ministerial possibilitou-me uma vez mais crescer no conhecimento da palavra e especialmente no conhecimento teórico e prático do funcionamento dos ministérios que acompanham a Igreja. Curioso ver como é que Deus faz as coisas. Deus não faz as coisas por acaso. E é curioso como vi Deus, através dos seus planos, permitir que a par do estudo, da frequência desta especialização, Ele me permitiu colocar desde logo em prática esses mesmos conhecimentos através do projeto de plantação da MCI em Estremoz. Foi uma mais-valia tremenda e ajudou-me tanto no curso como também na implantação da igreja. Uma palavra especial para os meu colega de turma de especialização, Romero. Apesar de ser uma turma curta, éramos só nós os dois, mas apesar da distância também online e apesar da distância física, sempre nos encontrávamos, aproveitávamos sempre para partilhar alguma coisa em relação ao curso, e isso também de enaltecer e é muito importante. Em suma, em relação ao curso, eu deixo como incentivo e como motivação para todos aqueles que ainda não fizeram este ou os outros cursos que a nossa Escola Teológica propõe, um texto da Palavra de Deus que nos desafia a fazer uma mudança radical na nossa maneira de pensar e de agir. Lá em Romanos 12:2, na versão Nova Tradução da Linguagem de hoje, nós lemos: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele.
A proposta é fazermos uma mudança e transformação completa na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de viver e aproveitarmos de forma total o que estes cursos e o conhecimento que lhe está adjacente possibilita. Nós devemos assumir uma metanoia completa da nossa realidade. E é de ações assim que Deus se agrada. Deus procura em nós. O pastor Cícero falou de forma muito sábia hoje que não adianta nós ouvirmos falar de Deus, não adianta nós ouvirmos apenas da experiência dos outros, do conhecimento dos outros. Temos de ser nós também a buscar esse conhecimento. E como o pastor Cícero disse muito bem, nós se não formos num manual de instruções para sabermos a forma como nós devemos pensar, agir e viver, não temos uma outra fonte tão fidedigna e tão leal e tão real que nos possibilite seguir a nossa vida. O meu incentivo é que todos vocês, todos aqueles que ainda não tiveram possibilidade de fazer alguns dos cursos que esta Escola Teológica propõe, são 20 anos. Não é uma escola que nasceu agora, não é um ministério que nasceu agora. É uma escola que nos permite, que nos dá a possibilidade de fazer algo que, se calhar, lá fora, mesmo financeiramente, nos obrigava a um custo maior, se calhar uma disponibilidade maior. Eu incentivo com veemência que aproveitem esta escola, aproveitem estes docentes, aproveitem tudo aquilo que este ministério nos permite e que nós possamos fazer a obra e, enquanto corpo de Cristo, possamos anunciar a boa nova do Evangelho e poder alcançar todos aqueles que não foram alcançados. Amém? Deus abençoe a todos. Amém. Turmas CFK é 7 e 8. Adailton Souza da Silva. Boa noite a todos. Por incrível que pareça, o meu discurso vai ser o mais rápido de todos. Em nome da turma CFK, quero agradecer a Deus pela oportunidade de aprofundarmos mais em Sua palavra e por crescermos na graça e no conhecimento. Queremos também agradecer às nossas famílias pelo apoio que sempre têm nos dado nos momentos mais difíceis, por estarem sempre conosco nessa trajetória que não é fácil. Sabemos que cursos teológicos são noites, são dias, é trabalho, é família e é tudo muito... É preciso muito esforço, mas o reino de Deus é tomado por esforço. E também queremos agradecer também aos nossos formadores, que transmitiram com muita excelência não apenas o conhecimento, mas também o carisma de um cristão. Queremos também agradecer ao Instituto Cletos, ou seja, todos os que fazem parte do mesmo, como a irmã Sandra, e todos os pastores envolvidos, obreiros, professores e os pastores sênios também. Falando desta formação do CFK, é uma formação ligeiramente diferente em seu propósito dos demais cursos disponíveis, porque o CFK tem um objetivo direto de formar formadores para capacitar os santos, com diferentes métodos de ensinos pedagógicos que são fundamentais para nós. Pessoalmente, digo, e não apenas eu, mas também posso falar em nome dos meus colegas, que nos sentimos mais preparados para continuar o ministério de ensino e da palavra após esta formação, que tem para nós um peso significativo em nossa capacitação. Parabenizamos toda a Igreja MCI pelo investimento na formação e capacitação dos seus membros, visando o crescimento da obra de Deus e de cada um individualmente. Muito obrigado a todos, aos pastores sênios, a todos os pastores. Que Deus abençoe a todos. Obrigado. Queremos honrar todos os nossos docentes, assistentes e tutores que deram aulas o ano passado. De referir, isto é uma informação que eu acho que é importante referir, de referir que estes formadores são todos voluntários e ensinam por amor a obra de Deus sem qualquer remuneração. Temos então uma pequena lembrança para lhes entregar, cortesia da empresa Vitória Print, pelo qual volto a chamá-los, vocês professores, à plataforma, por favor. Multicable, 6 em 1. Muito bom, muito importante para nós que temos. Vai ser meu padrinho, vai ter que dar prenda todos os anos. Enquanto a nossa coordenadora pedagógica entregou as lembranças, não podemos deixar de dar um agradecimento especial aos patrocinadores do nosso evento, os quais contribuíram com detalhes nos bastidores e ajudaram o Instituto Cletos a montar esta gala tão importante. São eles, João de Olivença na fotografia. Mas o digital nos convites. Vitória Print nos brindes.
Então, enquanto isso, eu queria chamar aqui na frente todos os voluntários desta gala de formatura. No catering, Darli Oliveira. Cimeia Soares, Na fotografia e social media, João de Olivença Luísa Silva, e Stella Gonçalves. Na iluminação multimédia e som, Jonathan Pereira. Gustavo Soares, Na música, Luísa Silva. Marcos de Souza, No staff na montagem de ontem, Aurora Martins, Cleiton Santos, Jevison Gomes, Keila Santos. Maria Glória Carneiro, E no staff de serviço de hoje, Carlos Pina, Cristina Eduardo, Elaine Silva Dias, Marcelo Marques, Maria Afonso Semedo, Nathalie Simões, Rubens Costa Sónia Pinho. e na organização Sandra Rosa. Eu acho que eles merecem uma salva de palmas melhor, não é? Verdade. Por fim, vamos tirar a foto de grupo. Então, chamamos agora todos os formadores à plataforma, que já cá estão, e os graduados ficarão em frente ao palco. Homens atrás e senhoras à frente. Informamos a todos, então, que as fotografias que estão sendo tiradas, elas poderão ser visualizadas posteriormente na página de Facebook e Instagram do Instituto Cletos. Em nome do Instituto Cletos e da Missão Cristã Internacional, agradecemos a presença de todos os nossos ilustres convidados e, uma vez mais, parabéns a todos os graduados. Damos encerrada, então, esta 16ª gala com uma última apresentação no final da FOB, com o musical O Cordeiro e o Leão, interpretada pela